A gente vai falar sobre esse assunto sim, porque dados apontam que 36% das mulheres brasileiras não conseguem ter prazer na hora da relação. Os motivos, é isso que a gente quer saber. Aí a gente vai conversar com Cristina Han, nossa terapeuta, nossa convidada de todas as semanas. Seja muito bem-vinda mais uma vez, Cristina. Bom dia para todos. Para falar de um assunto que, como eu falei, né, nem todo mundo quer tocar nesse assunto, muito por timidez, né, por vergonha. Exatamente. E eu acho super interessante que se fale disso logo pela manhã, né, porque afinal de contas o orgasmo não é só sexual, né, a gente pode gozar na vida e gozar a vida. Então a gente pode começar assim. A dificuldade é real, existem muitos tabus, muitos mitos, principalmente, e eu diria mais, apontado mesmo para a mulher que tem dificuldade de lidar com isso. E a gente precisa entender que o orgasmo ele envolve muitas questões. Envolvem questões sentimentais, envolvem questões da emoção, do ambiente, da memória desse sujeito, de algum orgasmo que ele já teve e da parceria também. Então, não é só um corpo que é capacitado, porque todos nós somos capacitados biologicamente para sentir orgasmo, mas nem todos sentem. Então, há algo aí que depende da pessoa e por isso o orgasmo é totalmente individual. E em muitas relações a mulher prefere fingir que está tudo bem, porque ela acha que é normal não sentir prazer na hora da relação, porque vem desde a história da cultura machista de que o homem sentindo prazer tá ok, a mulher está aqui para isso, para servir e para dar prazer ao homem. Exatamente. E muito interessante isso que você está colocando e muito importante porque, de fato, isso sempre aconteceu. Graças a Deus existe uma mudança no pensamento da mulher e hoje a mulher, sim, busca o seu próprio prazer, porém, tudo tem os dois lados, né? A sociedade acaba impondo à mulher uma orgasmocracia, que ela tem que gozar e, por isso, muitas delas fingem. E aí, se você for pensar, isso é tão opressor quanto o fato de não gozar, acaba sendo o fato de ter que gozar, de ter a obrigação. E aí a mulher acaba se tornando muito ansiosa em relação a isso, que é um inimigo da relação sexual e, portanto, do orgasmo. Quando você está ansiosa, né, as artérias se fecham, você libera adrenalina e aí é impossível que você consiga relaxar e se entregar para poder ter um orgasmo. Então, a mulher precisa antes de tudo, de autoconhecimento, para ela descobrir quais são os estímulos e quais são as sensações que ela tem com esses estímulos para que ela possa ter um orgasmo. E isso vale para todas as idades, né? Porque a gente estava falando até recentemente sobre um dado até preocupante de que o número de HIV, de pessoas com HIV na terceira idade, na melhor idade, entre os idosos, aumentou. Porque aumentou também o número de relação sexual entre os idosos. Então, serve para todo mundo, todas as faixas etárias, né? Que bom que a terceira idade ainda entende que a sexualidade pode ser vivida, mas a sexualidade precisa ser vivida com responsabilidade, né? Então, o preservativo é para ser usado por todas as pessoas que praticam o sexo e o orgasmo pode ser sentido por qualquer pessoa em qualquer idade. Todos nós estamos capacitados para isso, mas é preciso que haja o autoconhecimento para que você se entenda e possa vivenciar isso com tanto prazer. Por que é tão difícil falar sobre o assunto para tanta gente? Pois é, para mim nem é. Eu acho porque as pessoas ainda estão desacostumadas a falar sobre isso. E as pessoas não entendem que é falando sobre a questão da sexualidade que os maus entendidos vão se apagando. Muito do que acontece em relação à sexualidade é uma ignorância no sentido de não saber. As pessoas têm muitos mitos, muitas crenças. E pode ter certeza, esses mitos e essas crenças são grandes causadores das disfunções sexuais. E vale também, Cristina, você pode esclarecer, acho que uma conversa sincera com o próprio parceiro, né? Se a relação não está boa para os dois, se alguém não está sentindo prazer, acho que vale uma conversa para tentar melhorar, né? Porque isso não quer dizer que não dá certo, então. Não, você pode tentar melhorar para que todo mundo tenha prazer. E você tocou num assunto importante, que a sexualidade, quando é vivida a dois, ela precisa ser entendida que precisa ser falada na relação. Então, existe também o mito de que o parceiro é o responsável por me dar o prazer ou me proporcionar um orgasmo.
Se você não tem autoconhecimento, se você não sabe quais são os estímulos que te dão prazer, como é que o parceiro pode adivinhar? Então, conversar sobre isso, orientar, dizer, olha, aqui eu gosto, aqui eu não gosto, assim é melhor para mim, faz com que você se torne autônoma no seu processo de gozar. E se para muita gente falar sobre o assunto é difícil, é mais difícil ainda falar sobre o assunto com o parceiro, né? Tem muita gente que tem essa dificuldade. Sim, e principalmente por ter esse mito de que, eu não dou prazer a ela ou eu não dou prazer a ele, né? Tenham cuidado com isso. A capacidade de sentir orgasmo é de cada um. O parceiro, ótimo, ele tem um papel fundamental ali, mas aí precisa de sintonia, precisa compartilhar os seus sentimentos, porque afinal de contas a relação sexual é a dois. Então todo mundo tem que estar, né, envolvido nesse processo. Com certeza. Cristina, muito obrigada. Sou eu que te agradeço mais uma vez. Bom Dia RN, falando sobre um assunto que não está na conversa de todos os dias, mas acaba que quando você se reúne ali entre as amigas, aí sai mais facilmente. Sempre aparece, né, o assunto. Muito obrigada mais uma vez.